A Alemanha poderia estar se preparando para uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. Foi essa notícia que acabou saindo em inúmeros jornais, chamando a atenção de todos. Nesse caso, o que poderá acontecer? O que você pode fazer com o seu dinheiro? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de agora. Meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe. Eu te peço para que você se inscreva aqui no canal, curtir o vídeo e, claro, apertar o sininho, badalar o sininho para receber notificações de conteúdos. Isso se você já conhece o canal ou o conteúdo for te agregar em alguma coisa. Caso ainda não conheça, calma, no decorrer do vídeo você toma essa decisão. De acordo com o New York Post, a Alemanha está se preparando de forma silenciosa para uma terceira guerra mundial. Talvez. E eu coloquei esse talvez exatamente para não criar esse alarde. As notícias, principalmente da mídia tradicional, elas têm a intenção de serem muito mais sensacionalistas. Então, calma, entenda o contexto. A primeira coisa que você tem que entender é que esse tipo de vazamento de informação é até comum. Na verdade, muitas das vezes que algo nesse âmago ele é vazado, existe um porquê por trás. Qual foi o intuito? Seria chamar a atenção do Ocidente, da OTAN? Seria já alertar as pessoas de um possível acontecimento daqui a um ano, 6 meses, para que outros venham se preparar também? Sempre existe um motivo por trás quando você acaba vazando uma informação dessa. Perceba que um documento que foi publicado no jornal alemão, Vladimir Putin, o presidente russo, ele acaba tendo a intenção de expandir a guerra da Ucrânia para outros países ali próximos. E isso, de uma certa forma, algum instante poderia chegar próximo da Alemanha, sendo um ataque, um confronto direto com a OTAN e um confronto não necessariamente direto inicialmente com a própria Alemanha. Um desses cenários, apelidado de Aliança Defesa 2025, começaria em fevereiro, com a Rússia mobilizando mais de 20 mil soldados. Isso tudo encorajada pelo esgotamento do apoio financeiro ocidental à Ucrânia. A Rússia lançaria então uma massiva ofensiva de primavera contra as forças ucranianas. Eu só venho ressaltar o detalhe que a notícia traz, um desses cenários. Esse documento ele acaba tentando prever algumas movimentações que a Rússia já está se planejando para poder executar ao longo do tempo. Perceba até que, de acordo com o documento, uma das maiores probabilidades, algo que vem sendo citado na verdade há muito tempo, desde o início da guerra da Ucrânia, que ele venha enfrentar certos países ali no limite do território, podendo chegar talvez a países aliados da OTAN. Inicialmente, Estônia, Lituânia, Letônia, um pouco mais para frente, Polônia. Observe pela imagem como eles estão próximos entre si. E se eu não me engano, a própria Polônia ela faz parte do grupo da OTAN. Caso um país do grupo da OTAN seja atacado por obrigação em relação ao tratado deles, ok? Eles acabam tendo que defender aquele país. E uma defesa também pode ser um ataque. E ouça com atenção agora, Milene, que isso sim seria um dos piores cenários possíveis. Porque a probabilidade disso gerar uma terceira guerra mundial seria muito grande. Não quer dizer, eu repito, que isso efetivamente irá acontecer. E muitas das vezes você deve se perguntar por que um país necessariamente atacaria o outro. Se ele não tem nem sequer um objetivo muito claro, mas nem sequer precisa ter, você pode plantar alguma informação. Você pode informar que aquele país que te atacou primeiro, colocando alguma desculpa absurda, porém repetida inúmeras vezes, algumas pessoas acabam acreditando. E sinceramente, em uma guerra, a lógica às vezes não é tão importante. Seu objetivo é atacar e dominar aquele território. Um detalhe que você não deve estar se lembrando, algo que eu já comentei até, que o Putin provavelmente ele só irá sair do cargo de presidente da Rússia, ou se ele acabar falecendo, ou se ele acabar sofrendo algum tipo de golpe, ou se ele colocar algum aliado dele naquela posição. A Rússia não tem uma democracia, igualmente existe aqui no Brasil, cada 4 anos tem uma eleição, não é tão bem assim lá. Sabendo disso, o Putin permanecerá ao longo desse tempo, provavelmente na frente do país. E ele sempre deixou muito claro, muito exposto, a intenção dele de unificar a Rússia. O que ele quer dizer com isso? Antigamente, o território da União Soviética era maior do que a Rússia tem como país hoje em dia. E a intenção dele seria unificar esses países. Sendo assim, se seu objetivo é unificar, consequentemente você irá entrar em território de outro país, que não é seu. E para fazer isso, você terá que
passar por uma guerra. Só que afinal, ele irá conseguir? E o que a Alemanha irá fazer em relação a todo esse problema, que está bem próximo desses países? Ou seja, ela já se sente, de uma certa forma, ameaçada. E preste muita atenção, a Alemanha ela é uma potência econômica. Nesse instante, você deve estar pensando, pois bem, se ela é uma potência econômica, consequentemente, ela também deve ser uma potência militar. Você observa os Estados Unidos, uma potência econômica, uma potência militar. Você percebe a China, uma potência econômica, também uma potência militar. Mas não é tão bem assim. A Alemanha, até pela vergonha que o povo alemão acabou tendo após a Segunda Guerra Mundial, eles mesmos tomaram a decisão de não investir fortemente na parte do exército, na parte do armamento. Consequentemente, eles focaram para a evolução da indústria, evolução da economia. Isso, por um lado, foi muito bom. A Alemanha, como você pode perceber, é uma das principais potências mundiais que temos hoje em dia. Eu mesmo conheço algumas pessoas que acabam estudando o alemão porque eles querem trabalhar lá, porque eles sabem que lá estão as maiores indústrias do ramo que eles estão querendo, como na parte de energia renovável, por exemplo. E perceba nessa tabela que a Alemanha não está entre as principais potências quando estamos falando no âmbito militar. Mas perceba agora nessa outra imagem que ela está sim investindo em peso agora para esse objetivo. Com qual intuito será? Outro país que também está observando todo esse cenário, lembre-se que estamos falando de uma talvez possível terceira guerra mundial, consequentemente outros países estarão envolvidos. É o Japão. O próprio Japão já tem alguns anos que ele vem se sentindo ameaçado pela presença da China, talvez ali próximo da Coreia, em relação ao seu território. Consequentemente, o Japão, que também não tinha uma política de investir na parte militar, ele acabou começando a aportar cada vez mais. Isso de acordo à política pública que eles adotaram. Não sou eu que estou falando. Isso foi uma política pública adotada pelo Japão nos últimos anos. E antes de falar sobre dinheiro, o que você pode fazer pensando num cenário desse, eu quero deixar bem claro, mas extremamente claro. Nem eu, nem você, eu acredito. A gente realmente quer uma terceira guerra. Com certeza, essa é a pior hipótese que poderia ter, não para o nosso presente, mas para a humanidade de forma geral. Eu, sinceramente, fico extremamente incomodado que, muitas das vezes, a gente acaba focando em algum tipo de briga, em algum tipo de conflito, antes de pegar esse recurso financeiro, esse recurso de atenção, esse recurso de pessoas, e acabar focando na educação, acabar focando em inovação, acabar focando na área de saúde. A gente teve como exemplo o período do Covid, que quando focamos em realizar uma vacina num tempo recorde, conseguimos em menos de um ano criar aproximadamente 5 vacinas, cada uma com sua eficácia diferente, porém um recorde, pensando que vacinas às vezes demoravam 5, 10 anos ou até mais. Porém, o que você pode fazer com o seu dinheiro pensando nesse cenário? Seria investir em ativos que são considerados reserva de valor. Reserva de valor não é reserva de emergência, não confunda as coisas. Reserva de valor são ativos como o ouro, como certos metais preciosos, como o ouro, a prata, ativos nos quais eles acabaram se provando ao longo do tempo. Historicamente, o ouro é o principal ativo como reserva de valor. Uma outra alternativa, não dá para eu não falar para você, são algumas criptomoedas, focando especialmente aqui no Bitcoin. Isso tudo porque o Bitcoin, ao longo desse pouco tempo, ele acaba talvez tendo características de uma reserva de valor. A questão de ser inconfiscável, caso você coloque o seu BTC em uma carteira sua, o fato dele ter um limite, ou seja, não podem ser produzidos mais bitcoins do que foi programado inicialmente, pelo fato de você conseguir negociar sem necessariamente precisar de um intermediário, entre outros fatores. Então, não deixa também de ser uma alternativa que ainda não foi provado pelo tempo. Até então, isso está no campo de especulação, porém existem inúmeros indícios que sim, os países estão se preparando. Não necessariamente ocorrerá esse tipo de cenário. Espero que não. Espero que você também deseje que isso não ocorra. E o ideal é que você foque talvez por agora em algo mais tangível, algo que você pode mudar, algo que venha te influenciar mais diretamente, por agora. Eu vou deixar esse vídeo aqui que eu falo sobre Drex, a nova moeda digital do Brasil.
Isso com certeza te impactará no presente muito mais. Eu recomendo que você assista. Um grande abraço. O meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.